Circle of Inevitability, capítulo 914. Vigilância. Após declarar seus 2 palpites, Lumian acrescentou: eu senti antes que entrar no porão do Hospital Mushu seria muito perigoso. Se o problema ali fosse tecido pelo subconsciente do sonho, originado da impressão do Senhor Tolo sobre a árvore mãe do desejo e seus subordinados, não deveria ter chegado a esse nível. O que ele quis dizer foi que estava mais inclinado à inferência de que o principal símbolo de consciência do sonho não poderia confrontá-lo diretamente. Jenna, sentada no banco do passageiro, olhou para o Hospital Mushu que gradualmente recuava e disse com a testa ligeiramente franzida: mas a polícia, representada pelo Sr. Estrela, encontrou apenas o cadáver do oráculo. Eles não parecem ter descoberto nenhuma outra anomalia existente no Hospital Mushu. Isso indica que, embora a consciência principal do sonho não possa confrontar diretamente, ela tem maneiras de esconder e enganar. Anthony expressou sua opinião. Também pode haver um espião, Franca, que estava dirigindo, havia lido muitos romances e assistido a muitos filmes sobre agentes secretos e traidores, murmurou. Parte da consciência principal do sonho deve pertencer ao celestial digno. Ele deve estar muito satisfeito em ver a força infiltrada pela árvore mãe do desejo fazendo algo, então ele deliberadamente ignorou alguns detalhes. Isso também mostra que, independentemente de ser o Senhor Tolo ou aquele celestial digno, eles estão na verdade em um estado de sono, sua verdadeira consciência está turva, capazes apenas de reagir até certo ponto quando estimulados diretamente. Normalmente, apenas fornecem alguma inspiração com base em orações recebidas ou avisos de espiritualidade. Caso contrário, teríamos sido descobertos e expulsos há muito tempo ao interagir com pessoas comuns no sonho, concluiu Lumian com base em vários eventos vivenciados nos últimos 2 dias e muitos detalhes mencionados nos materiais fornecidos pelos portadores de cartas dos arcanos maiores. Franca aproveitou a oportunidade para avisar seus companheiros de equipe: então não pensem em transmissão ao vivo, não façam nada em público que se torne um tópico de tendência. Se fizermos isso, assim que a identidade do sonho do celestial digno rolar para o vídeo correspondente, ele será imediatamente estimulado e nos expulsará do sonho. Bem, mesmo que o digno celestial não vá até lá, seus subordinados notarão. Após um breve silêncio, Jenna perguntou: o que é transmissão ao vivo? Anthony estava igualmente confuso. Isso será visto por muitas pessoas? Semelhante às manchetes de primeira página de um jornal? Vocês realmente não se adaptaram tão bem quanto Lumian, Franca suspirou e, enquanto dirigia, explicou brevemente. Abra seu telefone, clique no aplicativo com o fundo preto e o padrão branco que baixei para você anteriormente. A coisa mais quente ultimamente é verdadeiro death metal. Jenna e os outros ficaram focados e sérios, continuando a receber educação pela internet. Reticências. Quase meia-noite. Lumian levou Franca através do mundo dos espelhos até a Praça da Lua que eles visitaram ao meio-dia, chegando atrás de um espelho na sala de vigilância. Escondidos na área atrás do espelho, eles viram através da superfície do espelho uma grande tela dividida em várias cenas, mostrando várias áreas do shopping, e 2 seguranças sentados em frente à tela para o serviço noturno. Naquela época, a Praça da Lua já havia fechado há muito tempo, e muitas das cenas mostradas na vigilância eram totalmente escuras, com apenas algumas partes cobertas pelo luar. Nesta cidade dos sonhos, a lua não estava vermelha, mas apresentava uma luz branca prateada, ocasionalmente tingida de amarelo. Franca, ansiosa e cautelosa, estendeu a mão direita para fora da superfície do espelho, agarrando um espelho de maquiagem um pouco maior. O espelho de maquiagem imediatamente refletiu a tela grande, mostrando diferentes cenas enquadradas em quadrados individuais. Então,
A superfície do espelho de maquiagem ondulou com uma luz ilusória, invisível a olho nu. Labirinto de espelhos. As áreas de vigilância vistas pelos 2 seguranças e as imagens capturadas por diversas câmeras na sala foram instantaneamente substituídas por ilusões espelhadas. Franca já havia imaginado que seria capaz de usar seus poderes Beyonder depois de voltar para casa, e agora parecia um ensaio de seu sonho. Ela saiu abertamente de trás do objeto espelho, largou o espelho de maquiagem, ajustou seu ângulo e foi até o console de vigilância com Lumian. Os 2 seguranças não reagiram às ações deles, como se não os tivessem visto. As cenas diante dos seus olhos ainda eram as mesmas de antes, quando nenhum estranho havia entrado. Lumian voltou seu olhar para Franca e disse em voz baixa: apresse-se. Ele não sabia como operar esse sistema de vigilância, caso contrário, ele mesmo o teria feito. Franca ajustou as imagens espelhadas para garantir que não ficassem completamente estáticas, enquanto estudava o sistema de vigilância do shopping. Graças à pesquisa de informações online e ao planejamento prévio, ela levou apenas 2 ou 3 minutos para acessar as imagens de vigilância da área do supermercado do meio-dia. Logo, a imagem congelou na cena em que ela, Lumian e outros estavam retornando da entrada do supermercado. À distância desta imagem, onde mercadorias importadas estavam empilhadas, uma figura de vestido branco saía do quadro. Esta figura tinha feições bonitas, orelhas pequenas e delicadas, um pescoço justo e fino, e uma aura tão limpa que parecia intocada pela poeira. Seu cabelo estava frouxamente preso, dando uma sensação um tanto lânguida. É realmente aquele cadáver feminino reanimado. Franca pegou o esboço concluído com a ajuda da adivinhação dos sonhos e comparou-o cuidadosamente. Antes que Lumian pudesse responder, ela acrescentou: essa aparência, temperamento e charme são mais como uma demônia de nível semideus do que um bebê cupido do caminho do avarento. Como uma demônia poderia ser ressuscitada no Hospital Mushu? Lumian assentiu levemente, evitando fazer conjecturas no momento, e perguntou a Franca: você pode descobrir toda a trajetória de atividade desse cadáver no shopping? Sim, Franca operou ativamente o sistema de vigilância. Logo, cada cena na tela grande mostrava a figura daquele cadáver feminino, correspondendo a diferentes cenários. Enquanto procurava pelos rastros do cadáver com base na linha do tempo e nas condições da cena, Franca já havia navegado por essas câmeras uma vez. Ela olhou para Lumian, que estava se concentrando em observar detalhes, e ponderou. Parece que ela está vagando sem rumo, sem pegar nada, entrando em uma loja por alguns minutos e depois saindo. Não parece que ela está seguindo ninguém ou procurando por um item específico. Lumian comparou todos os transeuntes em cada imagem de vigilância e não encontrou mais ninguém aparecendo em todas elas além do cadáver feminino. Ela está vivenciando e visitando uma cidade como essa pela primeira vez? Lumian pensou em si mesmo e em seus companheiros. E então, por não ter dinheiro, ela não tem coragem de comprar nada? Brincou Franca, sorrindo. Lumian imediatamente balançou a cabeça. Não deveria ser tão simples. Nós quase encontramos esse cadáver feminino ao meio-dia, e depois do almoço, o cadáver do oráculo mostrou anomalias. O cadáver ressuscitado do oráculo foi para o Hospital Mushu, que é onde esse cadáver feminino foi reanimado. Se não foi organizado por aquele indivíduo, nem por seu roteiro, tal coincidência é suficiente para indicar uma conexão próxima entre os dois. Franca ponderou por um momento e disse: se esse cadáver feminino for realmente uma demônia, então já passei por situações semelhantes antes. Quando me tornei uma bruxa, recebi revelações efetivas de adivinhação sobre algo, mas eram apenas revelações sobre tempo e lugar. Então,
Vaguei sem rumo para frente e para trás em uma rua de fliperama em Traer por um dia, e finalmente encontrei a coisa que queria encontrar. Lumian, que tinha acabado de se tornar uma demônia por um curto período de tempo e não tinha tido experiências semelhantes, assentiu lentamente e disse: "Você quer dizer que o cadáver feminino reanimado recebeu revelações por meio de adivinhação e veio vagar por este shopping?" Nesse momento, os olhos de Lumian ficaram escuros. O ganho dela era se aproximar de nós, descobrindo pistas sobre qual espelho o cadáver do oráculo estava escondido. Então é por isso que o cadáver do oráculo mostrou anomalias logo após o término do almoço? Ela é uma subordinada daquele celestial digno, procurando pelo cadáver do oráculo? O digno celestial e a árvore mãe do desejo estão cooperando, usando o Hospital Mushu para obter subordinados que eles possam comandar, para prejudicar certos personagens dos sonhos. Franca concordou sucintamente. O fato de ela poder entrar em contato conosco indiretamente, na superfície é inspiração de adivinhação, mas na realidade, deveria ser a lei da convergência das características de Beyonder em ação. Somente Beyonders de alta sequência dos caminhos da demônia e da porta poderiam influenciar o mundo dos espelhos à distância, fazendo com que o cadáver do oráculo escondido na área do espelho mostrasse anomalias. Aquele cadáver feminino pode se encaixar em ambas as situações. Franca quis dizer que o cadáver feminino poderia ser uma demônia de nível semideus que havia recebido bênçãos do caminho da porta. Lumian reconheceu a declaração de Franca e ponderou por alguns segundos antes de dizer: "Mas a reanimação deste cadáver feminino definitivamente não foi para encontrar o cadáver do oráculo. Pelo que aquele tarado confessou, ela já havia sido ressuscitada antes que o oráculo fosse morto. Ela deve ter um papel mais importante, executando uma tarefa fundamental?" Franca sibilou e disse: "Nos próximos dias, além de observar as pessoas e os eventos ao redor do Senhor Tolo, precisamos encontrar uma maneira de localizar o cadáver desta mulher, ver se podemos eliminá-la secretamente sem que o digno celestial perceba." Se isso fosse no mundo real, Franca definitivamente não diria isso, porque ela não teria certeza se aquele cadáver feminino reanimado era sequência 4, sequência 3 ou até mais alto. Ela apenas sugeriria pedir ajuda aos portadores de cartas dos arcanos maiores. Mas na Cidade dos Sonhos, todos estavam atualmente suprimidos para o nível sequência 7. Uma demônia de nível semideus teria apenas algumas habilidades especiais a mais do que ela, sem nenhuma diferença essencial em força. Lumian também era uma demônia de nível semideus, e sua equipe tinha a vantagem numérica, capaz de se unir. Lumian pensou por um momento e disse: "Deveria haver vigilância nas ruas lá fora também, certo? Podemos descobrir para onde esse cadáver feminino foi, afinal, com a vigilância?" Poderíamos, mas isso exigiria invadir departamentos governamentais. Se descoberto, seria equivalente a confrontar a consciência principal do sonho. Franca não concordava em correr tal risco agora. Ainda havia muita informação que eles não tinham reunido. Lumian suprimiu o impulso em seu coração e trabalhou com Franca para restaurar as imagens de vigilância, apagar seus próprios rastros e recuar de volta para o objeto espelho. Então, Franca encerrou o labirinto de espelhos e tirou aquele espelho de maquiagem. Os dois seguranças sentiram apenas que as telas de vigilância piscaram brevemente, mas logo voltaram ao normal. Franca e Lumian retornaram ao carro estacionado na rua adjacente, encontrando-se com Jenna e outros responsáveis pelo apoio. Enquanto o veículo se dirigia para a Cidade Velha, Lumian e Franca, que estava dirigindo, contaram aos seus companheiros de equipe sobre as descobertas obtidas ao observar a vigilância e suas próprias conjecturas. Enquanto conversavam, Lumian de repente ficou em silêncio. "O que houve?" Jenna perguntou.
Lumian disse em uma voz profunda: nós pensamos em ir ao shopping para checar a vigilância para encontrar aquele cadáver feminino. Aquele cadáver feminino também pensaria em checar a vigilância para ver se alguma mulher com aparência marcante passou por ali? Aqueles que conseguiam esconder um cadáver atrás de um espelho provavelmente também eram demônias. A expressão de Franca mudou, e ela deixou escapar: a sala de vigilância. Nota: 1. Outro nome para SEC 5, Espírito da Árvore da Caída. Ponto.